Boa noite, pessoal. E aí, como vocês estão? Então, hoje, na aula de geografia, vamos falar um pouquinho sobre as cidades, né? As cidades e suas funções. Então, nessa primeira parte, vamos falar ali sobre as primeiras cidades, né, ali na Idade Antiga. Então, as primeiras cidades surgiram antes do ano, né, 3000 a.C., ou seja, antes de Cristo ainda já existiam ali as primeiras cidades, né, que apareceram ali então na Ásia, ali principalmente na região da Mesopotâmia, né, entre os rios Tigre e Eufrates, atual Iraque. Então ali foi vamos dizer assim, a primeira cidade, né, a nascer. Então foi na região da Mesopotâmia, né, na região ali da Ásia. Em seguida surgiram cidades no Vale do Rio Nilo, né, ali no norte da África, atual ali Egito. Cerca de 2000 anos atrás também surgiram civilizações no Vale do Rio Indo, ou seja, ali então na região da Índia, tá? E tempo depois surgiu ali na margem dos rios Amarelo e Azul, na China. Então essas civilizações são chamadas hidráulicas porque dependiam das inundações dos rios. Então as primeiras cidades a surgir foram na região então de rios, né? Principalmente próximos a rios importantes. E eles utilizavam ali as cheias, né? As cheias do rio, por conta quando ela subia, então ela levava nutrientes para ali a regiões ao torno do rio, e quando ele voltava para o seu leito, deixava então a terra fértil, tá? Então ela era bastante utilizada para a produção agrícola daquelas regiões, tá? Eles utilizavam então técnicas rudimentares se comparado aos dias atuais. Então as cidades serviam como a moradia, enquanto as atividades agropecuárias ocorriam fora da área urbana. Então, ou seja, as cidades eram então um local onde que as pessoas moravam, né, dormiam, e no dia seguinte, né, eles iam para os campos. Um pouco mais depois, então, as cidades se expandiram pela Europa, principalmente na região do Mediterrâneo, né, ali às margens do Mar Mediterrâneo, com as civilizações grega e romana. Já na América Central, existem ruínas de mais de 2000 anos de cidades erguidas pelas civilizações Maia e Azteca. Então, aqui na região das Américas, né, principalmente ali na região da América Central, temos então ruínas, né, de antigas civilizações, antigas cidades com mais de 2000 anos atrás, tá? Ok? Agora vamos falar um pouquinho ali sobre a Idade Média e o renascimento das cidades. Então, durante o feudalismo europeu, né, ali que ocorreu ali durante a Idade Média, então a Idade Média tem a característica ali do feudalismo, né, feudalismo europeu, né, ali na Alta Idade Média, né, nos séculos 5 ao século 10, o controle administrativo do feudo era feito pelo senhor feudal, ou seja, ali pelo rei, né, pelo representante maior ali do feudo. Seus castelos e os centros religiosos e militar formavam então o núcleo cercado por muralhas. Então ali as cidades, né, eram então rodeadas então pelas muralhas, e as moradias dos servos ficavam ao lado de fora das muralhas, nos arredores dos castelos, dando origem então aos burgos, né, os famosos burgueses. Seus habitantes, chamados burgueses, dedicavam-se à produção artesanal e ao comércio das mercadorias produzidas, tá? Então, tínhamos ali dentro da muralha ali o castelo, os centros religiosos e os centros militares, ali rodeados por muralha.
e ao seu entorno estavam ali então os seus servos, né? Seus servos ali trabalhavam então na região, na área artesanal, comércio, né? E esse comércio deu origem às feiras medievais, que aconteciam em diversos burgos ao longo do ano. Nas feiras, viajantes e comerciantes se encontravam para efetuar trocas. Então, daí começou aí a ter uma movimentação, né, de pessoas entre burgos, entre feudos, né, e a partir daí começou aí a surgir, né, as cidades aí, a formar, né, os pequenos burgos, as pequenas cidades. Então, o aumento das atividades produtivas e comerciais foram fundamental que muitos desses burgos passaram a constituir as primeiras cidades medievais, como a famosa cidade de Champagne, né, na França, que dá-se, né, o nome do famoso champanhe, né, que é um espumante, na verdade não é um espumante, é um champanhe, né? Então, os verdadeiros champanhes são dessa região, né, de Champagne aí, na França, e a cidade de Bruges, na Bélgica. Tais cidades passaram a ser vistas como locais de segurança para os comerciantes durante suas longas viagens, e também como locais de liberdade para os que quisessem ficar livres do poder feudal. Então, esses pequenos burgos, pessoal, pequenos burgos, né, se formaram cidades, e as cidades elas tinham certas autonomias, né, diferentemente dos feudos. Então, cada cidade tinha ali seu governo local, né, que tinha certa autonomia em relação ao feudo, ou seja, ao senhor feudal. Esse processo ficou conhecido, né, como renascimento urbano, e nele se destacou um grupo que fez fortuna com as atividades comerciais. Esse grupo ficou conhecido como a burguesia, e a sua atuação foi muito importante na formação dos primeiros reinos da Europa e a sua expansão para além do continente europeu. Tá? Com isso surgiu em novas rotas comerciais, né? Muitos em direção ali ao Oriente, e nesse caso algumas cidades italianas como Gênova e Veneza tiveram importante papel em razão da sua localização geográfica. Tá? Então ali Gênova e Veneza se tornaram ali muito importante, né, para o comércio internacional ali na região. Então as grandes rotas comerciais então passavam dentro dessas cidades. Além da acumulação de capital, surgiu então uma nova cultura, né, um novo estilo aí, principalmente na arquitetura, né? Temos ali o estilo gótico, né, que foi adotado nos festivais cidades, e também que representava um modo de vida acelerada e a ascensão da nova classe social, a burguesia. Então, as cidades então tinham um estilo diferenciado, mais imponente, né, de grande importância ali por conta aí da sua aceleração, né, econômica, ok? Já no século XVIII, né, temos ali as indústrias, né, que acelerou então o nascimento, né, o crescimento das cidades, o nascimento de novas cidades, né? Então no século XVIII tivemos ali a Revolução Industrial, e as cidades passaram a ser uma atração profissional, ou seja, uma oportunidade de trabalho, enquanto os feudos, né, estavam ali em decadência, né, decadência ali por falta de áreas aráveis e também pela questão ali, pela questão econômica e social ali do campo. As pessoas então começaram a sair do campo e ir para as cidades. Esse famoso movimento, né, é chamado de êxodo rural, né? E ela se agrava mais ainda com a mecanização então do campo, tá? Então começa a ter falta de mão de obra no campo, e na cidade há então a crescente oferta, né, de mão de obra aí, tá?
Então, as novas cidades industriais surgiram especialmente em áreas carboníferas, né, regiões de carvão, pois as fábricas dos trens utilizavam carvão mineral para o recurso energético. Em muitos países europeus, como a Alemanha, França, em especial a Inglaterra, de maneira simultânea ao crescimento das cidades industriais, houve o aumento da população, passou a morar então nas cidades, e a formação de novos bairros, a qual ocuparam áreas de plantações e matas, e geraram necessidade de mais água, energia elétrica, transporte, entre outros. Esse processo de crescimento do número de habitantes nas cidades, submetido ao ritmo e ao modo de vida prevalecente, e do aumento da extensão territorial das cidades, é o chamado de urbanização. Então, esse processo, né, dessa mudança, né, de vida se deu então com o nome de urbanização, ou seja, é o processo, né, em que a população, né, o país, se tornou praticamente urbano. Tá? Então as pessoas começaram a sair do campo, correndo o êxodo e crescendo as cidades, gerando então a urbanização. O processo de urbanização acelerou na segunda metade do século XIX, né, com o surgimento da segunda industrial, período que houve a maior descentralização das instalações industriais. Então, a partir do século XIX, houve então a descentralização das indústrias, tá? Com o surgimento de novas fontes de energias. Já no século XIX, começa ali um processo de urbanização mais descentralizado e começa então a refletir aos outros países. Esse caso aí começou então a aparecer um reflexo no Brasil. Então a Europa passou por profundas transformações, né, no contexto da segunda fase da Revolução Industrial, com a crescente produção industrial e a migração no campo e a cidade em curso, né, muitas áreas urbanas cresceram desordenadamente e gerando diversos problemas sociais. Os operários viviam em habitações próximas às fábricas, onde as condições sanitárias eram precárias e inexistentes. Nesses locais havia também tratamento de água, não havia tratamento de água e nem coleta de lixo, e pior ainda, esgoto. Tá? As precárias condições das cidades, né, industriais do século XIX, somadas às pestes que haviam cometido a Constituição Europeia, levaram o governo a diversos países europeus a promover reformas urbanas para combater ali as doenças, né? Então começou ali o surgimento de cidades mais planejadas, criação ali de tratamento de esgoto, coleta de lixo, né? E foi a partir dessa nova urbanização, né, que começou a aparecer ali as primeiras cidades-jardins, né, com a intenção de aproximar o homem urbano dos elementos naturais. Surgiu ali os boulevards, né, que eram ruas largas, avenidas arborizadas, e surgiu então o urbanista, né. O urbanista ali é a pessoa, né, o profissional com conhecimentos geográficos, sociológicos e ambientais, que podia então orientar essas novas cidades. Em 1899, o urbanista inglês Ebenezer Hobart, né, percorreu seu país fazendo conferências e fundando. Pode entrar. Então, o urbanista inglês aí, ele percorreu ali a Inglaterra, né, transmitindo ali a ideia, né, das cidades-jardins. E a primeira cidade-jardim construída, né, seguiu essa construção urbana, né, foi a de Letchworth, próxima ali a Londres, né. E esse conceito começou a se espalhar, né, para outros locais, né, para outras regiões, tá? As ideias de Hobart influenciaram a arquitetura em diversas partes do mundo, como subúrbios estadunidenses, por exemplo, como o Greenbelt, próximo a Washington. Então, esses conceitos, né, esse conceito de cidade-jardim, começou então a se espalhar, né, para outras regiões. Tá?
Esse conceito era o que? Era um parque central, né? Com acesso ali às ruas, com largas ruas, né? Boulevard, reservas, né? Novos conceitos, tá? E ela tinha ali uma estimativa ali, né, de população ali, tá? E vários outros países, né, começaram ali a receber essa ideia aí, tá? Além dos Estados Unidos, outros países como a França, a Alemanha, Suécia, Austrália e Brasil, também a vida tentou de aplicar esse modelo de planejamento. No Brasil, algumas cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Cianorte, Maringá, Londrina, Goiânia, Recife, Salvador, têm bairros concebidos como cidades-jardins, em que as casas têm seu recuo frontal, ajardinado, que se une à calçada, geralmente arborizada. Além disso, nesses bairros, temos áreas verdes que são comuns ao longo das ruas e as avenidas. Tá? Esse esquema aí, temos ali esses novos bairros, principalmente bairros planejados, né, pessoal? Essa ideia de cidade-jardim. Temos aqui esse conceito nos bairros, né? Nos bairros da nossa cidade, os bairros novos, como Jardim Itália, Rio de Janeiro, né? Ecoparque, Cidade-Jardim. Então são conceitos, né, de bairros planejados com o conceito de cidade-jardim, né, de arborização, né, no meio, né, da cidade. A urbanização do século XX. Após então a Segunda Guerra Mundial, o processo de urbanização intensificou-se tanto nos países desenvolvidos como nos países emergentes e subdesenvolvidos. Então, nesses últimos, então, a industrialização acelerou, né, seu processo, né, de urbanização, como temos ali o México, Brasil e Argentina, que cresceu a partir do século XX, né, no meados do século XX, entretanto, novas concepções inseridas no planejamento urbano no século XX, como o urbanista francês Charles-Édouard Gines-Gris, né, mais conhecido, né, pelo seu pseudonome Le Corbusier. Suas propostas visavam conciliar a eficiência da moradia com a vida moderna. Com perspectivas futuras, a cidade deveria ter espaços para veículos e construção das moradias. Deveriam ser verticalizados e uniformizados, com um isolamento mínimo de 2 horas. Ventilação natural e fácil locomoção entre os cômodos. Essa influência, né, do urbanismo funcionalista, que utiliza concreto, alumínio, vidro, entre outros, mantida em diversos países, como na América do Sul. Destacamos a cidade de Brasília, né, que foi projetada nesse novo molde aí, né, nesse novo plano aí de planejamento aí urbano.